E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Vencendo Concursos, para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, minha disciplina. Eu quero conversar com você aí, especialmente aí da região de Lins, né, ou da cidade de Lins, ou da região, ou você que pretende prestar um concurso público aí nessa região, principalmente na cidade de Lins. Mais um edital publicado, mais uma oportunidade de emprego público para você. E como sempre, nós vamos trazer aqui a análise do edital. Eu vou trazer a análise do edital de língua portuguesa e também algumas dicas para você estudar essa matéria, banca examinadora, todos os detalhes aqui. Gostaria que você me acompanhasse aqui, por favor. Análise desse edital, nós vamos começar aqui mostrando para você que a banca examinadora é a VUNESP. Vocês terão aí 15 questões de língua portuguesa. O edital foi publicado desta forma, nesta ordem. E como eu sempre faço aqui, eu trago um edital esquematizado, né? O que seria isso? É uma forma mais rápida, mais eficaz para você estudar esse edital, que está numa ordem totalmente aleatória. Então, a gente traz aqui na ordem mais adequada para vocês. Vamos acompanhar aqui, nós vamos começar a estudar por classes de palavras. Então, a gente tem aí a análise morfológica, né? Substantivo, adjetivo, numeral, são as classes variáveis e invariáveis. O interessante é que a VUNESP coloca isso aqui, ó. Emprego e sentido que imprime as relações que estabelecem. Então, o que acontece quando aparece esse tipo de informação? A VUNESP não vai perguntar para vocês, ó, o que é, né, um substantivo, por exemplo, ou o que é um adjetivo. Não é isso que cai, tá? Eles vão pedir para você identificar, normalmente isso dentro de um texto, e saber o sentido que isso vai imprimir dentro daquele contexto. Então, as principais palavras aqui, de classes de palavras, que nós estudamos bastante, que a VUNESP cobra, são aqui, ó, pronomes, né, os verbos, advérbios, preposições e conjunções. Tá? Então, esses 5 assuntos a gente estuda com bastante afinco, porque a VUNESP costuma questionar, fazer questões a respeito desses assuntos aqui. Corroborando com isso aqui, nós temos na sequência a concordância verbal e nominal. Vejam só a sequência, entendam só esquematizado. Quando a gente fala em concordância verbal, a gente está falando aqui em verbos, né? Então vejam, você já passou pelo verbo aqui, ó, você já estudou alguma coisa relacionada a verbo, então você já sabe alguma coisa que está relacionada ao verbo, e na parte de concordância, né, na parte de concordância verbal, o verbo, claro, é importante, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere. Aí na sequência a gente tem a concordância nominal. A concordância nominal tem a ver com a principal palavra, que é o substantivo. Então os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se refere em número e em gênero. Essa é a regra geral. O que nós estudamos mais aqui, né, na parte de concordância, porque a VUNESP cobra isso. Aqui na parte de concordância verbal, eles gostam muito dos verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais? Aqueles verbos que não possuem sujeito, como o verbo haver, por exemplo, no sentido de tempo, verbo fazer, né, no sentido de tempo, o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Normalmente isso cai bastante nas provas da VUNESP. E na parte da concordância nominal, eles gostam muito de questionar a parte de adjetivos, né, adjetivos e pronomes. Sabe aquele pronome mesmo, mesmos e assim por diante? Ela mesma fez a tarefa, nós mesmos fizemos a tarefa. É uma parte fundamental que a VUNESP gosta de questionar. Então a gente estuda com mais direcionamento para esses assuntos aí. Tá? Parte de regência tem a ver com um complemento. Então olha que interessante aqui, olha a sequência do edital. Regência verbal, verbo, regência nominal, nome, substantivo, adjetivo, advérbio. Como a regência ela é um complemento, então nós temos aqui os complementos verbais, né, os complementos dos verbos. Principalmente, a VUNESP gosta muito de questionar os verbos que possuem preposição, os chamados verbos transitivos indiretos, né? Sobretudo preposição a, né? Porque aí junto com a regência nominal e verbal, a gente passa para a crase. Né? Crase, ó, termo regente exige preposição a, termo regido admite artigo a ou as, isso é igual a crase, né? Obrigatória aqui, ó. Então, o ponto inicial da crase, do acento de crase, está justamente na matéria anterior, que é na regência. Então, a gente passa por isso também.
Pois colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, né? Posicionamento do pronome átono em relação ao verbo, principalmente as próclises e as ênclises. O Unesp gosta muito disso. Palavras atrativas, proibições, né? Quando é proibido uma próclise, uma ênclise, etc. A parte de pontuação, oração na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, não se separa por vírgulas. E a Unesp também tem um costume de perguntar os elementos acessórios deslocados para o início e para o interior do período. Então, esses elementos são acessórios porque eles podem ser retirados do texto, principalmente advérbios, adjuntos adverbiais. São elementos que aparecem isolados aí, ou isolados dentro de uma oração. Então, a primeira parte é estudar aquilo que é proibido em relação à pontuação, tá? Muito tranquilo aqui. Bom, aqui eu vou colocar as três partes juntas aqui, porque leitura e interpretação de textos, sinônimos e antônimos, sentido próprio figurado, é a parte talvez mais simples aí do edital, né? Parte de leitura e interpretação, então normalmente o Unesp ela traz lá textos, né? Às vezes dependendo da quantidade de questões, né? Às vezes um texto ou às vezes mais de um texto. Às vezes também eles gostam de trabalhar com charges, né? Aqueles desenhos, né? E fazer questionamento da parte interpretativa desses textos. E óbvio, se é uma questão de interpretação, é porque toda a resposta está no texto. E a parte de sinônimos e antônimos, então normalmente eles colocam palavras, expressões dentro desse mesmo texto e pede para você substituir por outras palavras de igual valor. Então bem simples, aqui é questão de vocabulário. Talvez a última parte, aí, sentido próprio figurado, talvez seja, aí, pelo menos os candidatos dizem, a parte mais fácil, né? Por quê? Porque aqui tem a ver com o sentido denotativo, né, da palavra. O sentido denotativo pode aparecer dessa forma, e também o chamado sentido figurado ou conotativo. Então, realmente, esse tipo de questão é aquela questão para ninguém errar. Então, normalmente, essas questões a maioria das pessoas acertam. Edital bem simples, bem tranquilo, dá para você se preparar facilmente. A gente vai ter aqui um plano de estudos para vocês, com a base forte aqui que nós chamamos, que são as aulas, e todo o material, que é o material em vídeo, material em PDF, né, todas as questões comentadas. Depois a parte de legislação, né, a matéria de legislação, os assuntos e os temas e também as questões aqui com resumos, mapas, né, leitura, etc. Tudo para você treinar bonitinho aí, para você chegar preparado para esse concurso, ok? Bom, então, gabaritando Prefeitura de Lins, estou esperando aqui, você não conhece ainda, não sabe quais são as vantagens de um curso online, você não conhece, você nunca viu um curso online, então vocês vão ver aqui, fique comigo aqui no vídeo, que eu vou passar agora a mostrar para vocês quais são as vantagens de um curso online. O que você vai ter de vantagem quando você adquire um curso online aqui com a gente no Vencendo Concursos. Fica comigo, dá só uma olhada nessas vantagens. Então, bem, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas vantagens que você vai ter ao adquirir um curso online, como esse nosso aqui, gabaritando Prefeitura de Lins, o cargo de agente administrativo. As vantagens são as seguintes, olha só. Acesso imediato. O que significa isso? Ao você efetuar a sua matrícula, você já pode acessar imediatamente, assistir aos vídeos, ter acesso ao material, a todos os materiais. O acesso também é ilimitado, significa dizer que você pode assistir aos vídeos quantas vezes você quiser, pode voltar ao vídeo, pode ver novamente. Enfim, você está liberado para todos os vídeos do canal, todos os vídeos da plataforma que pertencem às matérias desse concurso para Lins aqui de agente administrativo. Ainda, vocês vão ter aqui, ó, teoria e questões comentadas, são dezenas, centenas, milhares de questões, todas comentadas pelos professores de todas as áreas, mais um material em PDF. E, além disso, Vencendo Concursos traz um bônus aqui para vocês. Na verdade, são 3 bônus, né? Além da teoria e questões comentadas que você já tem nas vantagens, você também vai ter, nesse bônus, mais um caderno de questões com centenas, milhares de questões, mais 2 simulados para você treinar. Temos também a revisão de véspera. Essa revisão de véspera é um dia antes da prova. Nós vamos revisar todas as matérias para você chegar na prova prontinho para gabaritar. Valor de lançamento desse curso. Vencendo Concursos colocou a R$ 497,
Mas uma promoção de lançamento aqui passou para R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65, realmente muito barato para você conquistar a sua aprovação. Então você faz o seguinte, você pode entrar em contato via WhatsApp, esse número que você está vendo aí, ou então já clica no link abaixo aí, ó, esse link que você vê aí embaixo na descrição do vídeo, clica nesse link, já faz a sua matrícula e começa a estudar imediatamente. Te vejo na plataforma, bons estudos e até a próxima.